Eu me sinto tão bem. Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. Como sempre, nós iniciamos com uma oração. Quem puder, feche os olhos. Eu não vou fechar os meus porque eu vou aceitando a mulherada que vai chegando aqui. Mas quem puder, feche os olhos, respira fundo. Quando a gente respira fundo, a gente entra no momento presente, no estado de presença, que é onde Deus está. Então, quem puder parar o que está fazendo, eu sugiro, para entrar nesse estado de presença e sentir a porção que Deus já separou para você. Quando a gente se permite entrar num estado de presença, a gente percebe direitinho Deus falando com a gente. Então, se coloquem nesse momento, um estado de presença, respirando fundo, quantas vezes forem necessárias. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Umas 3 vezes. Pai, a Ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Pai, nós te agradecemos pela graça e a misericórdia que não tem fim. E ela é derramada sobre as nossas vidas todos os dias. Gratidão, Paizinho. Gratidão, porque hoje nós acordamos, nós respiramos e nós recebemos uma nova oportunidade de fazer diferente do que nós fizemos ontem. Pai, entra conosco nesse tempo de mesa. Espírito Santo, entra conosco nesse tempo de mesa. Jesus, entra conosco nesse tempo de mesa. Nós estamos aqui sedentas para aprender, para receber um direcionamento para a nossa semana. Amém. Amém. Como eu falei antes, eu vou dar uma continuidade, porque eu já estava sentindo, eu sempre sinto muito forte essa questão de olhar para o nosso relacionamento, que é o nosso primeiro ministério, né? Nós recebemos de Deus, o primeiro ministério é cuidar da gente e cuidar da pessoa que a gente escolheu estar do nosso lado. E o mundo nos ensina a ganhar territórios e esquece, e a gente acaba esquecendo, a gente perde naturalmente a gente perde o nosso primeiro ministério, que é a gente, a nossa casa e o nosso marido. Ou namorado, para quem não tem ainda um relacionamento, né, do seu lado. Ou até quem não tem ainda um relacionamento. Deus está nos chamando, sabe, para um tempo de consciência mesmo, o que importa. O que verdadeiramente importa neste tempo. Quem aqui gosta de servir? Levanta a mão. Só eu gosto de servir? Pois é. A gente ama servir e cuidar das pessoas, mas a gente esquece de servir a gente e cuidar da gente. A gente esquece de servir o nosso marido que está do nosso lado, a nossa casa que a gente já tem. A gente simplesmente esquece. E muitas vezes a gente prioriza servir outros lugares e outras pessoas e esquece de servir as pessoas mais importantes que estão dentro da nossa casa. Servir, eu não sou mãe ainda, mas servir os filhos com excelência, com atenção, com amor, servir o marido com atenção e com amor. Até conhecer Jesus, eu e meu marido morávamos juntos, mas não tínhamos ainda um casamento. E eu não queria casar porque eu não queria casar, eu tinha machucados, eu tinha feridas. E eu não sabia disso. Eu falava, eu nem me importo, morar junto já é casamento. Mas não, é muito sério. Nós escolhemos conscientemente colocar uma pessoa na nossa vida. Essa pessoa que está na nossa vida hoje, nós escolhemos essa pessoa para estar do lado. E eu dava várias desculpas para não servir o meu marido. Várias desculpas. Porque eu tenho empresa. Porque ele sabe se virar sozinho. Por várias histórias. Eu contava várias histórias para não servir meu marido e não cuidar dele. Porque eu não achava relevante cuidar do meu marido. Não era a Crislaine que não achava relevante, eram as dores da Crislaine que não queriam servir aquele homem. Porque naturalmente nós fomos colocadas aqui
para servir, nós somos costela. Uma das minhas mentoradas está aqui hoje. Nós somos costela. Um dos papéis da mulher é servir o marido. Ah, mas eu trabalho fora, eu não consigo. Esse homem também trabalha fora. E quantas aqui tem um dia na semana que reservam para um momento de casal? Além de mim. Eu e a Juliana? Nas outras, nenhuma mais. Reserva um dia na semana para ter um momento com o marido. A Maria Cristina também. Caroline? Tô pendente dessa tarefa. Pois é. Eu não achava relevante isso, mas essa tarefa ela é muito relevante. Sabe por quê? Todas as coisas vão passar, mas o nosso relacionamento vai ficar, se a gente regar ele. O relacionamento, o casamento, ele é como uma florzinha. Se a gente não dá água, o que acontece com a flor? Ela morre. Quem tem animal de estimação aqui, se não der água e comida para esses bichinhos, o que acontece? Eles morrem. E por que a gente não consegue olhar com amor, respeito e honra para o primeiro ministério que Deus nos deu, que é o nosso casamento? A gente esquece de regar e conta várias histórias para não cuidar. E depois, um belo dia, esse relacionamento acaba, um coloca a culpa no outro, mas ninguém se responsabiliza por exercer o papel devido. Há pouco mais de um ano atrás, eu estive em São Paulo, eu e meu marido, na casa de um dos nossos mentores. Ele nos convidou para passar um tempo lá com eles, né? Ele, a esposa e a filha. E lá eu tomei um sacode divino. Eu já estava no processo de ir para o meu lugar, mas lá eu tomei um sacode violento. Porque na Bíblia diz que maior é aquele que serve, né? Maior é o que serve. Mas quando e onde começa o nosso primeiro servir? Dentro da nossa casa, com o nosso marido. E eu queria servir as clientes, eu queria servir as amigas, eu queria servir na igreja, e eu não servia o meu próprio marido, sendo que um dos papéis da mulher é servir o marido. Com excelência. Não meia boca. E como a mulher ela é ajudadora e dona, ela é suporte, é ela que fala, ó, meu amor, tal dia vai ser o nosso dia. Que tudo vai passar e a gente vai ficar. Como vai ficar o nosso casamento? Como vai ficar o nosso relacionamento quando os filhos saírem de casa? Porque vai sair um dia. Deus, o homem, a mulher e os filhos. Os filhos vão sair, vai ficar o homem e a mulher. Como é que vai ficar esse casamento? Como é que vai ficar esse relacionamento quando as crianças saírem? Porque a mulher não está aqui para servir filhos, ela está aqui para treinar os filhos junto com o marido. E esses filhos, eles vão crescer, vão sair de casa. E ela está aqui para servir o marido, treinar os filhos e servir o marido. Foi esse um dos sacodes que Deus me deu. Eu fiquei chorando, acho que uns 40, 50 minutos. Porque eu amava ser servida, mas eu odiava servir meu marido. Me dava um ranço. E eu inventava várias situações para não cuidar dele nem das coisas dele. Eu contava várias histórias, eu acreditava naquelas histórias, e eu não sabia por que várias coisas não andavam na nossa vida. E eu não estou falando de coisas palpáveis. São as coisas não palpáveis. Não é sobre ter um celular, ou ter um carro bom, ou ter uma casa boa. A maior riqueza, ela não pode ser tocada. Ela só é vivida. Não tem coisa melhor do que uma mulher estar com o coração em paz. E a mulher, ela só consegue exercer paz quando ela está no lugar dela. A mulher, hoje em dia, ela não tem paz, ela vive estressada, irritada, incomodada, sobrecarregada, porque ela não está exercendo o papel dela. E é um dos processos mais doloridos que a gente vive. Porque o marido, ele não precisa saber o lugar dele, ele já sabe. O problema é que a gente não sabe o nosso lugar. Por isso que esse assunto aqui, o que a gente está conversando hoje, não é para qualquer mulher. São para mulheres que estão buscando respostas, assim como eu estive buscando por respostas em algum momento. E eu questionei muito Deus. E papai nos ama tanto, 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 que ele nos leva para um lugar de consciência das nossas escolhas.
E nós escolhemos conscientemente servir o mundo e esquecer de servir o nosso primeiro ministério, que é o nosso marido e a nossa casa. A nós mesmos, a gente só dá aquilo que a gente tem. Eu nem fui para a Bíblia ainda, mas eu estou falando a Bíblia purinha para vocês. Eu até meditei na palavra e busquei um versículo que pudesse conectar com isso que eu recebi. Esse direcionamento que eu recebi para trazer hoje para vocês. E casa totalmente com as coisas que a gente falou nas últimas semanas. Em Provérbios 31, 10. A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Olha que simples. Eu amava ser servida, mas eu odiava servir meu marido. Quando eu comecei a ir para o meu lugar e eu comecei a servir o meu marido e cuidar dele, esse homem começou a reconhecer coisas que eu lutei muito e briguei muito para que ele visse em mim, e ele não via. Como é que a gente quer que o outro veja e reconheça em nós as nossas ações se a gente não está fazendo? Incongruência. Eu quero uma coisa que eu nem estou fazendo. Eu quero ser vista e reconhecida como uma esposa exemplar, mas eu nem estou sendo essa esposa exemplar. Ah, mas para a Cris é fácil. Hoje ela está em casa. Hoje. Quando eu comecei a ir para o meu lugar e ocupar o meu espaço no mundo, porque todos nós, os animais têm um espaço, as mulheres têm um espaço, os homens têm um espaço, as árvores têm um espaço. Quando a gente vai indo e caminhando para o nosso espaço, nosso lugar, naturalmente as coisas, é a natureza humana, naturalmente as coisas vão se encaixando. Me pergunta se é fácil. Meu Deus, quanto choro, quanta luta para ressignificar as minhas falsas verdades, porque eu tinha verdades absolutas e eu ia morrer com elas. Doída, machucada, traumatizada, sem poder confiar em homem nenhum. Mas não era a Crislane que falava, eram as dores da Crislane que falavam. As dores das mulheres que vieram antes da Crislane, a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó. A forma que algumas mulheres da nossa vida olhou para os homens é a forma que a gente olha. E a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser amada, a gente quer ser vista, a gente quer um homem provedor, mas nós não estamos sendo a mulher exemplar que cuida desse marido, é um suporte emocional para esse marido, confia nesse marido, traz palavras de afirmação para esse homem. Eu confio em ti e eu tenho certeza que já deu certo. Quantas vezes, quando eu estava no meu processo de ir para o meu lugar, Deus me mandava falar isso com meu marido, eu não estava vendo ainda. Porque sim, toda mulher trator atrai um homem banana para ela. Toda. Adivinha, não foi diferente comigo. Eu era um trator, eu tinha minha empresa, eu tinha minhas coisas, eu tinha minha vida, já tinha minha casa, já tinha todo o meu sustento quando eu conheci meu marido. Eu não precisava de homem para nada. Esse era o meu discurso. Discurso de dor. Era um discurso de dor. Eu não preciso de homem para nada. Mas a gente quer. Toda mulher quer ser amada, quer ser reconhecida, quer ser acolhida, quer se sentir num colo seguro. Só que ela não tá no lugar dela. Como é que esse homem vai cuidar dela se ela não tá no lugar dela? Sabe o que a mulher trator emana pro homem? Ela não precisa de mim, ela tá fazendo tudo sozinha. Era isso que eu mandava pro meu marido. Ela não precisa de mim, ela tá fazendo tudo sozinha. E ainda falava pra ele, não, deixa que eu carrego as coisas, eu treino, eu sou forte. Hoje eu não carrego nem a sacola que tem só um negócio leve lá, folhas. Não carrego nada. Ele faz a parte dele, eu faço a minha.
A mulher é a força interna e o homem é a força externa. Só porque eu treino não quer dizer que eu tenho que exercer o papel dele. Não que eu não possa carregar algo, todos nós podemos. Mas se a gente não dá espaço para esse homem ser o homem da casa, ele nunca vai ser. Quantas aqui já fizeram um escadopés pro marido? Além de mim. Quantas fizeram aqui um escaldapés pro marido? Ó, a Michelle já fez. Pois é. Vocês querem ser servida, mas vocês não querem servir. Vocês querem ser amadas e reconhecidas, mas vocês não querem reconhecer esse homem que está do lado de vocês? Ah, mas ele ainda não é o homem dos meus sonhos. E tu é a mulher dos sonhos dele? Essa é a pergunta que tu tem que fazer. Tu tá sendo a mulher dos sonhos dele? Eu tô falando uma coisa que eu vivi, mulheres. Eu vivi. Eu queria que o meu marido fosse menos banana. Um homem provedor, um homem que paga a conta, um homem que bate a mesa e fala, é tudo comigo, pode descansar. Só que eu não tava no meu lugar. Eu queria que ele fizesse algo que nem eu mesma estava fazendo. Mas bem capaz, porque bem capaz que eu vou falar essas coisas. Eu falava, quando eu comecei em imersão de mulheres, e grupo de mulheres, e evento de mulheres, eu pensava, mas bem capaz, homem tem que se virar. Eu fui muito resistente no começo, muito. E é muito pior a gente sofrer por não estar no nosso lugar do que sofrer e passar pelo processo de ir para o nosso lugar. É muito melhor, meu Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porque é um nível de confiança que Deus exige de nós tão grande, tão grande, tão grande. Não é sobre confiar no marido. É sobre confiar em Deus, que Ele vai fazer através do nosso marido. Só que a gente não confia em Deus. Naturalmente, a gente também não confia. Toda mulher que hoje fala que precisa trabalhar fora para ajudar o marido, ela tá falando assim, eu não confio em Deus. Doa quem doer. Receba. Se tá doendo, é teu. Pega para ti e fala assim, ó, Deus, tá doendo, é meu e eu quero ir pro meu lugar porque eu não aguento mais ter que ajudar o meu marido para pagar as contas. Eu já fui essa mulher. Eu tive um homem banana, porque eu era um homem trator, eu não era uma mulher trator. Eu era o Jorge da borracharia. Deixa comigo. Eu faço, eu resolvo. Eu era igual. Eu passava. Tem 1,55 m, meu marido tem quase 2 metros de altura. Eu passava que nem uma patrola por cima dele. Eu ia na frente, eu abria a porta. Às vezes eu esqueço do meu lugar. Ele pega a minha mão com muito amor e leva para trás dele. Eu vou na frente. Eu abro a porta. Eu vou cuidar de ti. Mas sabe por que esse homem está posicionado hoje? Porque eu comecei a me posicionar. Ele só começou a se posicionar e exercer o lugar dele quando eu fui para o meu lugar. Tem muita mulher que exige que o homem não seja um banana, mas ela não começou a ir para o lugar dela. A mulher sábia, ela dá direcionamento com amor, ela não manda, ela não é mãe. Nós não somos mães dos nossos maridos. Nós somos ajudadoras idôneas deles. É para esse lugar que Deus quer nos levar agora. Colocar ordem no nosso primeiro ministério, que é entender o nosso lugar. Fala que é filha amada e confia em Deus e trabalha para dividir as boletas com o marido? Oi? Tá bom. Enquanto tu estiver ocupando o lugar de Deus, porque tu está ocupando o lugar de Deus hoje. Tu sabe que é contigo que Deus está falando. Não é a Crislane que está falando aqui. Muitas aqui pediram respostas, vocês estão recebendo uma resposta hoje. Enquanto vocês estiverem ajudando o marido a pagar as contas, vocês estão tirando o lugar de Deus. Até quando? Vai continuar sofrendo para ajudar o marido a pagar os boletos? Até quando? Vai falar que confia, mas está tirando o lugar de Deus? É para esse lugar de confiança que Deus está nos levando nesse tempo. Tá cansada? É porque tu tá fazendo a parte de Deus. Tá falando assim, eu não confio em ti, pai. Deixa que eu ajudo meu marido. Eu já passei por essa fase. Eu sei exatamente
o que algumas mulheres aqui estão passando. Eu nem preciso mais trabalhar. Eu não preciso nem fazer mentoria. Mas é um chamado. É um chamado. Eu não preciso mais fazer cabelo, não preciso fazer mentoria, não preciso nem trabalhar, se eu não quiser mais. Porque eu fui pro meu lugar. E eu soltei. Eu era tão controladora, que eu ficava entre Deus e meu marido. Não, vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer não sei o quê, vai por esse caminho, porque se tu não for por esse caminho... Ah, eu falava assim, patroa, porque se não for por esse caminho, tu vai dar errado, tem que ir por esse caminho, porque eu acho que esse é o certo. E se tu for por esse caminho, tu vai te ferrar. Não era Deus que estava falando com meu marido. Era a minha versão controladora e manipuladora, porque quando a mulher não está no pilar dela, na energia dela, ela manipula todas as coisas para fazer do jeito que ela quer. E ela tira totalmente o papel de Deus da vida desse homem. Tira o papel. Deus não age na vida do homem se a mulher está manipulando e controlando a vida dele. Hoje eu fecho a minha boca e eu falo que seja feita a tua vontade, Pai. Se for para acertar, meu marido vai acertar. Se for para ele errar, ele vai errar, ele vai aprender. Esse problema não é meu. Ele vai crescer contigo assim como tu tá me ensinando a crescer contigo. Ponto, acabou. Eu vou amar ele, eu vou honrar ele, eu vou fazer... A primeira vez que eu fiz lava-pés, meu marido, ele chorou que nem uma criança. Ele se sentiu constrangido, não pelo meu amor, mas porque ele enxergou o amor de Deus através da minha ação. Ele chorava de soluçar, porque ele sentiu Deus lavando os pés dele, cuidando dele, porque ele também é filho, assim como nós somos filhas. Ele também é filho. Como que vocês querem ser cuidadas pelo Filho de Deus, sendo que a filha de Deus não está cuidando do Filho de Deus? Grandes sonhos que eu tinha, eu comecei a realizar agora por estar no meu lugar. E vocês querem realizar, não sejam hipócritas. Eu não vou ser hipócrita, eu quero realizar grandes sonhos. Eu quero viajar, eu quero ser livre de fato. Eu quero falar que sou filha amada de Deus e agir como filha amada de Deus livre. Não dependente de uma carteira assinada ou de uma empresa ou de um negócio para sobreviver. Eu não preciso de nada para sobreviver. A filha amada, ela tem a certeza que ela vai fazer todos os movimentos necessários e Deus vai vir com a provisão. Já é. Eu vivo isso hoje, essa é a minha verdade. E ninguém pode aparecer pessoa mais sábia do mundo, da vida, e falar o contrário do que eu estou falando. Eu estou vivendo isso na minha pele. Eu sou extrator. Ex-eu presa, porque eu era a cabeça da empresa e eu fazia tudo do meu jeito. Eu mandava no meu marido. E hoje ninguém manda em ninguém. Um respeita o outro e aprende a honrar o outro. Porque nós hoje vivemos o primeiro ministério, que é a nossa casa e nosso relacionamento. Se a gente não regar essa flor, essa plantinha, ela vai morrer. Todos os dias, amar é uma ação. É uma ação. Se eu não me movimentar para amar e honrar aquilo que Deus me deu, e eu escolhi esse casamento, eu escolhi esse relacionamento, o meu dever é honrar esse relacionamento, esse homem. E se esse homem ainda não é o homem que está nos meus sonhos, o que eu, pai, devo fazer, pai? O que eu, como filha de Deus, devo fazer para que esse homem seja exatamente o homem que eu sonho, porque ele não é. Quantas vezes eu chorei implorando a Deus, pedindo isso? Quantas noites eu chorei e eu implorei e eu pedi, brigando, inclusive, porque a gente brigava direto. Sim, né? Era dois reis, dois governantes dentro de casa, imagina. Ele queria reinar e eu queria reinar mais que ele. Não tem como. A gente só vive escrava porque a gente escolhe viver como escrava, a guerreira. Eu achava lindo quando me chamavam de guerreira. Nossa, porque tu é uma guerreira, Cris. Quantas mulheres que me falaram, tu tem certeza disso que tu tá fazendo? Tem. Absoluto. Sabe por quê? Eu tenho certeza do que eu tô fazendo, porque eu sei o Deus que eu sirvo.
E ele está lapidando isso em mim, me dando direcionamento, me dando instrução. Dói para um baralho o quanto dói. Porque primeiro a gente resiste. E conforme a gente vai aplicando a palavra, a gente vai vivendo essa palavra, e Deus, ele pega todo o fardo. Tudo o que a gente acreditava ser as nossas verdades absolutas, ele entrega a verdade dele. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Através de Jesus a gente acessa o Pai. E ele começa a nos esfregar na nossa cara que a gente não está sendo filha amada. Nós não estamos nos comportando como filhas amadas de Deus. E eu nem preciso falar qual é a tarefa de hoje, né? Nem preciso falar, né? Quem é casado ou quem tá juntada, a tarefa de hoje é fazer um escalda-pés com o marido de vocês. Gente, quanto eu briguei com meu marido para ele andar no caminho que eu ando hoje. Quanto? Não vai ser vocês que vão fazer com que esse homem ande do lado de vocês. Vai ser Deus. Se os maridos de vocês não ver Jesus através das atitudes de vocês, vocês acham mesmo que eles vão querer conhecer o Deus que vocês servem? Ele não vai querer. Inclusive, ele vai ver uma mãe chata, insuportável, falando de Deus, falando de Jesus. Vocês acham mesmo que ele vai querer conhecer esse Jesus? Bem capaz. Bem capaz. Eu não ia querer conhecer. Foi essa verdade que papai esfregou na minha cara. Fez assim, ó, Thomas, tu não está representando Jesus com essas atitudes de uma mulher insuportável, chata, que não serve o marido, não cuida do marido, não ama esse marido. Passa que nem um trator em cima dele, não dá um beijo, não reconhece nenhuma ação dele, porque a gente acha que é melhor que eles, porque a gente anda com Jesus, porque a gente tem revelações. Ai, porque eu sou muito melhor, porque eu conheço esse Jesus. Quem disse? Arrogante, prepotente, orgulhosa. Foram essas palavras que Deus esfregou na minha cara. Arrogante, tu não é melhor que teu marido porque tu tem umas revelaçõezinhas. É bem assim mesmo. A gente se coloca melhor que eles porque a gente acessa Deus. A mulher mostra o caminho, porque a mulher é o sentir, a mulher sente Deus, a mulher sente o Espírito Santo. E ela mostra com amor esse caminho. Não fica que nem uma chata insuportável do lado do marido. Vem comigo, porque esse caminho é o melhor, porque esse é o caminho certo. Quem disse que é assim que deve mostrar? O próprio Jesus ensinou através de ações como amar, servindo, não empurrando goela abaixo o que é certo e errado para os outros. A gente serve pessoas, a gente ama pessoas, e através deste servir em amor, respeito e honra pela história do outro, o outro começa a ver, meu Deus, eu quero conhecer esse Jesus, como assim? Ela tá me amando, tá me servindo, fala que tá confiando em mim. Eu quero provar desse negócio aí. Foi assim que aconteceu no meu casamento. Quantas amigas minhas falavam, mexiam com o Lucas, bah, Lucas, eu te vejo servindo e do lado da tua esposa. Eu já fazia evento de mulher e meu marido nem tchum. Não queria nem saber. Bíblia, então, nem pensar. Eu chamava ele para fazer oração e coisa, nada. Não queria nem ficar comigo nos eventos das mulheres. Hoje ele participa, faz vídeo, faz material comigo. Por quê? Porque eu comecei a ir para o meu lugar e eu comecei a servir o meu marido. Não querendo enfiar goela abaixo a minha verdade para ele, mas sendo amor, sendo respeito, sendo honra. Todos nós temos um tempo para todas as coisas. E o homem ele não vai despertar quando a gente quer. Até aí Deus está querendo tratar o coração de vocês, porque não é no tempo de vocês. Sabe quando que Deus vai fazer de fato na vida desses homens? Quando vocês soltarem o controle e confiar de verdade em Deus. A promessa tá ali, ó. Tá ali. Tá aqui, ó. Deus só tá esperando vocês soltarem.
Solta, minha filha, tu tá segurando o controle do videogame. Eu quero que tu solte, que tu entregue esse controle do videogame para mim. Eu vou comandar. Enquanto tu quiser comandar, enquanto tu quiser controlar a vida desse homem, as ações desse homem, desrespeitando o processo desse homem, porque Deus vai fazer, não é vocês. Não sou eu quem faz na vida do meu marido, é Deus que está fazendo. E está sendo muito melhor do que o que eu queria fazer. Infinitamente, 1000 vezes melhor do que o que eu queria fazer. O que é meu, o que é do meu marido é do meu marido. Eu estou vivendo o meu processo individual com Deus e ele está vivendo, e o meu papel é respeitar o processo dele com Deus, sem falar nada. Abrir a minha boca para falar que ama, abrir a minha boca para falar que respeita, abrir a minha boca para falar que eu confio em ti, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre contigo. Às vezes é só isso que eles precisam ouvir, mais nada. Mais nada. Eu confio em ti, eu tô contigo até o fim. Tem homens que nunca escutaram isso da própria mãe. E nunca escutaram da boca de vocês. E vocês querem um homem provedor do lado. Esquece. Não vão ter. Os primeiros exercícios que eu comecei a fazer 2 anos atrás, de falar que eu confio no meu marido, foi assim, ó, de rasgar minha garganta. Porque eu não confiava. Mas não era sobre ele. Era sobre os homens que passaram na minha vida e não me cuidaram, não me respeitaram, não me protegeram. Automaticamente, aquele homem que estava do meu lado, eu ficava esperando que ele fizesse o mesmo comigo. E hoje vocês têm dificuldade de falar que confiam nesses homens, porque vocês ficam esperando esses homens cagar fora do pinico a qualquer momento, para comprovar a crença de vocês que homem é tudo igual. E vocês não podem confiar neles. Automaticamente vocês não vão confiar em Deus também. Todas aqui têm ferida com Deus. Todas que trabalham aqui para dividir os boletos com o marido têm ferida com Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Vocês não precisam trabalhar fora da casa de vocês. Vocês trabalham porque vocês têm feridas de paternidade. Vocês não sabem de quem vocês são filhas. Quando a gente não sabe de quem a gente é filha, a gente serve o mundo, a gente serve pessoas com ações totalmente distorcidas da verdade. Totalmente. E daí, na ânsia de querer ajudar o marido a pagar os boletos, a gente deixa o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. A casa fica lá de perna pro ar, não consegue fazer uma alimentação saudável para a família, nem para si mesmo. A casa fica uma bagunça, o roupeiro fica uma bagunça, o quarto fica uma bagunça, a casa fica podre, mas quer servir, quer ajudar. Sim, claro, tá bem em ordem, bem do jeito que Deus ensinou na Bíblia. Eu chamo de manual de instrução. Manual de instrução. Segue e aplica o manual de instrução que não tem erro. Vai para o teu lugar. Estou falando aqui que a mulher não tem que trabalhar? Não. Hoje eu sirvo um propósito, que é ajudar outras mulheres a passar pelo processo que não é fácil. A Caroline está aqui, ela iniciou o processo comigo. Tá fácil, Caroline? Nada fácil. Nada, é desesperador. A vontade é de a gente abrir um buraco no chão, se enfiar e não sair mais, porque dói, é difícil romper. É difícil, não é fácil. Mas eu não tenho dúvidas que essa mulher, ela já está colhendo bons frutos das escolhas que ela tem que sim fazer. E eu falo para ela, tal data, tal dia tem que entregar essa tarefa para mim. Porque à medida que vocês vão fazendo as tarefas, vocês vivem o processo de ir para o lugar de vocês. Se a gente não vive o processo de ir para o nosso lugar, vai entrar dia, vai sair dia, e vocês vão continuar irritada, sobrecarregada, dividindo os boletos com os maridos, pedindo, implorando para Deus uma resposta. Tá aqui a resposta hoje. E vai ficar gravado, caso alguma tenha perdido alguma parte do que foi entregue aqui. O que eu estou entregando hoje para vocês, eu levei 2 anos. E eu estou entregando hoje uma boa fatia.
quem recebeu no Espírito vai fazer a tarefa hoje mesmo, já vai começar a praticar todas as coisas que eu falei aqui hoje. Vai ficar gravado. Escutem quantas vezes forem necessárias. Escrevam, pontuem. Porque vocês só vão continuar ajudando o marido a pagar boleto se vocês não entenderam as coisas que eu falei aqui. Se vocês continuarem sendo desobedientes nas coisas que Deus está transbordando aqui através da minha vida para vocês, existe um caminho bem mais rápido, que é obedecer. Nosso mentor, nosso líder, ele fala, obedece que cresce. Quanto mais rápido a gente obedecer e fazer o que está sendo direcionado para a gente fazer, mais rápido a gente vai crescer. E vai soltar os lixos. A gente carrega muito lixo. E conforme a gente vai praticando as tarefas, a gente vai deixando o saco de lixo no meio do caminho. Isso aqui não serve mais. Essa aqui não sou eu. Essa aqui é a minha dor. Essa fala aqui é o meu trauma. Essa dor aqui é um padrão de comportamento que eu estava carregando como uma verdade. Fecha os olhos, respira bem fundo. Quem puder, né? Fechar os olhos. Eu quero orar por vocês. Nosso querido Deus e Pai, eu me coloco aqui como igreja, Pai, para orar por essas filhas, por essas mulheres que o Senhor me trouxe, Pai. Que o Senhor nos conectou por um propósito, que é o mesmo propósito, Pai, que eu levei tempo para compreender, discernir, entender, e agora que eu estou vivendo. Que essas filhas, Pai, eu já declaro agora em nome de Jesus, que essas filhas, Pai, recebam no espírito delas tudo que foi falado aqui. Muitas dessas filhas, Pai, estão cansadas, estão sobrecarregadas, porque não estão exercendo o papel genuíno que elas receberam ao nascer, ao se comprometer, viver o Evangelho, viver o que está na palavra, se colocar no lugar que nunca deveria ter saído. Essas mulheres, Pai, eu declaro que no dia de hoje elas farão a tarefa que o Senhor nos trouxe para fazer. E no momento, Pai, que essas mulheres estiverem fazendo essa tarefa, naquele momento ali, Pai, elas receberão do alto uma cura, que vai ser um divisor de águas nas vidas de cada uma que se posicionar para fazer essa tarefa, Pai. Porque nós sabemos que não existe cura sem movimento. Não existe restauração de casamento sem ação. Nós nos colocamos aqui, Pai, dispostas, disponíveis a aprender a ser filhas amadas. Papai hoje está nos ensinando uma camada de confiança. Confiar é desafiador. Porque muitos homens que passaram na nossa vida nos magoaram, nos machucaram, fizeram coisas erradas, não nos protegeram. E nós carregávamos a dor de não ter sido protegidas. E por esse motivo a gente não confiava. Mas a partir de hoje, Pai, nós nos colocamos aqui para aprender a confiar. Nós sabemos, Pai, que não vai ser fácil ir para este lugar de confiança plena que você já fez, Pai, todas as coisas. Mas que o simples fato de a gente não estar no nosso lugar fez com que a nossa boca repetisse traumas de outras mulheres. Fez com que a gente vivesse, Pai, escassez de recursos, traumas emocionais absurdos. Mas que a partir de hoje, em nome de Jesus, nós declaramos, declara com a tua boca onde tu estiver. Eu vou servir o meu marido com amor, respeito, honra. Eu quero, Pai, aprender a confiar nesse homem, que também é teu filho, assim como eu sou tua filha. Eu quero ser reconhecida assim, Pai,
Então aprenda a reconhecer. Pai, eu quero ser amada, então aprenda a amar dentro da tua casa. Tu já recebeu um grande aprendizado, que é aprender a amar este homem que está do teu lado, assim como eu o amo, assim como eu te amo, minha filha. Tu já tem uma oportunidade de aprender a amar em várias camadas. Usufrua dessa bênção. Usufrua dessa graça que está derramando sobre a tua vida agora. Usufrua, agindo, fazendo pelo outro aquilo que tu gostaria de receber, mas sem esperar nada em troca, respeitando o tempo do outro. Porque o nosso tempo é diferente do tempo do outro. E uma forma de honrar o que Deus nos deu é respeitando o tempo do outro. Hoje nós estamos recebendo um presente, que é aprender a confiar, honrar, respeitar o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa. Esse relacionamento que Deus nos deu. E se hoje ele não está agradável ao nosso coração, os nossos olhos, é porque nós não estamos fazendo o nosso papel de mulher sábia. Eu tomo posse, falem com a boca de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu tomo posse do meu papel. Eu assumo a partir de hoje a liderança da minha cozinha, da minha casa, e servir o meu marido como jamais eu servi. Porque antes eu achava que eu servia dando o meu mínimo. Mas a partir de hoje eu darei o meu máximo todos os dias. Assim como Jesus fez por nós. O preço que foi pago foi alto. E Jesus esteve aqui servindo pessoas. E a gente não sabe servir o nosso próprio marido, meu Deus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade de aprender a servir os de casa. Servir o meu marido. Servir a mim mesmo, com amor, respeito e honra. Obrigada, Paizinho, por essa oportunidade. Meu Deus, obrigada, 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 obrigada. Agradeça, dê em glória. Agradeça a Deus por essa oportunidade. O coração de vocês clamava, a alma de vocês clamava por respostas. E essas são as respostas. No primeiro momento, elas são duras. São duras porque um pai que ama, ele exorta, ele confronta. Esse é o verdadeiro evangelho que traz consciência, com amor. Amar é confrontar, sim. É ensinar a filha o lugar dela. Nós queremos direito, nós queremos as coisas acontecendo de forma correta, mas nós não estamos fazendo da forma certa. Nós queremos uma coisa que nem nós mesmas estamos fazendo. A gente não cumpre o nosso papel como mulher, como esposa, como a mulher sábia que Deus nos fez. Já estamos prontas. Só causamos um desequilíbrio na nossa casa porque a gente quer ocupar um lugar que nunca foi nosso. Nós buscamos por territórios fora da nossa casa, que é o nosso templo, nosso primeiro ministério, para não assumir o primeiro e principal papel e lugar que nós deveríamos assumir. Nós bagunçamos a criação, nós bagunçamos a ordem das coisas e nós colhemos frutos dessas escolhas. Como curamos? Indo para o nosso lugar e agindo a partir de hoje para colher frutos diferentes daqueles que a gente estava colhendo. Cris, como eu colho frutos da filha amada, estando no papel da filha amada, que confia, que honra, que respeita, que age em amor para esse homem que foi colocado na tua vida.
Este homem está refletindo todas as coisas que tu precisa melhorar dentro de ti. Este homem está refletindo a face de Cristo todos os dias. Todos os dias. Olhem para esse homem como vocês olhariam para Jesus se ele estivesse na frente de vocês. Eu duvido que vocês não vão querer lavar os pés desse homem. Eu duvido. Recebam no espírito de vocês essas palavras. Se hoje fosse o último dia da vida de vocês, vocês chegassem em casa e olhassem no rosto do marido de vocês e vissem Jesus, qual seria a atitude de vocês? Não seria servir? Não seria amar? Não seria lavar os pés de Jesus? Pois é. Tem maridos aqui que estão segurando grandes bombas, grandes preocupações, mas para não incomodar vocês, eles estão segurando dentro deles. Eles não estão dando conta. Para não incomodar, não sobrecarregar, eles estão guardando. Esse homem, ele quer chegar em casa e ele quer ter uma casa em ordem, uma casa em paz. E nós estávamos agindo totalmente o contrário, incomodando, gritando, mandando, querendo controlar até o ar que esse homem respira. Imagina esse homem hoje chegando em casa e a esposa cheirosa, bem cuidada, esperando esse homem com um lava-pés. Assim como a gente esperaria Jesus, a gente fala que está esperando Jesus voltar, mas quando o próprio marido volta para casa, a gente não é capaz de cuidar desse homem que passou o dia inteiro lutando fora para cuidar da gente, cuidar da nossa família. Ah, mas Cris, eu também estou cansada e sobrecarregada porque tu não está fazendo o teu papel. Vai por mim, eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. Queira ir para o teu lugar e tu vai colher os frutos de estar no teu lugar. Não adianta a gente querer colher frutos de provisão, de restauração, de cura, de desfrute sem estar no nosso lugar. É incongruente, é uma mentira. Toda ação tem uma reação. Que nós sejamos, a partir de hoje, a mulher que age para ser a ajudadora idônea do homem. A mulher que acolhe esse homem emocionalmente. A mulher que escolhe amar este homem. Assim como a gente escolhe amar e andar com Jesus todos os dias. Vocês têm Jesus dentro de casa. Como vocês estão cuidando dele? É essa reflexão que eu deixo para vocês hoje. Obrigada, Jesus, por nos ensinar nesse tempo. Obrigada, Espírito Santo, por queimar em nossos corações, nos confrontando, porque nós hoje entendemos como mulheres maduras que amar é confrontar. Amar é trazer consciência das nossas escolhas, das nossas ações. E como filhas amadas, nós exercemos uma postura de filha amada, que segue e vive a palavra que está escrita, que vive o manual de instrução, como bem está escrito aqui. A esposa é exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Obrigada, Jesus, por esse ensino. Obrigada, Jesus. Só agradecer, meu Deus, obrigada por esse tempo riquíssimo que nós tivemos hoje. Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, Jesus. Quem precisar ir, pode ir, está liberada. E quem quiser compartilhar algo, agora é o momento. Pode falar, Maria Cristina. Então, eu comecei a escutar, vendo aí você falar, né? E agora você falou, primeiro instante, a gente pensar nos nossos filhos, né? Nossos filhos, eles vão, realmente. E eu estou nesse processo agora. Agora, a gente inicia
você e seu esposo, e nós terminamos, eu e meu esposo. Então, eu estou iniciando esse processo para viver ele, porque amanhã, meu filho está indo embora, meu último filho. Então, aí, assim, Deus está falando tanto comigo, mas tanto, porque realmente a gente tem que confiar. E às vezes, igual você disse, né? Nós não estamos confiando em Jesus. Então, nós temos que descansar o nosso coração em quem? Em Jesus. Porque toda obra é Ele que vai fazer, na nossa casa, na nossa família, né? Então, assim, como se diz, e eu estou nesse descanso, entregando para o Senhor, porque Ele que vai fazer a obra, não vai ser eu. E a minha parte, eu vou estar fazendo, como você falou, como uma esposa ajudadora, né? Então, eu já voltei, estou voltando já para casa, né? E estou entregando ao Senhor, eu preciso só daqui para frente descansar nele, e estar orando, clamando, e o resto é ele, não sou eu, né? Assim, cada um tem seu processo aí. Umas não têm filhos, outras já têm filhos ainda pequenos. Então, assim, cada fase eu falo. Eu vivi muitas fases dos meus filhos, agora eu estou vivendo com a minha neta. Então, assim, é um processo que é muito lindo. A gente viver esses processos que Deus coloca na nossa frente. E você tem que viver esses processos, porque a coisa mais linda que Deus nos proporcionou foi a nossa família, né? Os nossos filhos, agora os meus netos. Então, assim, eu já sonho com vários netos na minha casa. Então, é isso que eu quero deixar para vocês e que o Senhor continua tratando realmente o nosso coração, né? E eu peço toda hora, Senhor, não me deixa ser controladora, porque, igual a Cris falou, é um exercício que só Jesus sabe. Esse exercício para você falar assim: meu Deus, eu não posso controlar mais. E eu estou nesse exercício assim há muito tempo. E agora mais ainda, né? Porque pela honra e glória do Senhor, nós vendemos a nossa casa. E igual eu falei para a Cris, quando a Cris falou aquela palavra no grupo de ordem, aí eu entendi tudo que Deus está fazendo na minha vida, na vida minha e do meu esposo. Ele está pondo a nossa casa em ordem para começar o novo que o Senhor quer começar na nossa vida. Então, a gente só tem que realmente, assim, a gente não entende os desígnios do Senhor, as lutas que você passa, mas quando você começa a passar, você fala, eu só agradeço, eu falo assim: Senhor, muito obrigado por tudo que eu passei, vou passar que eu não sei, mas assim, é igual aquela pergunta: o que o Senhor quer me ensinar? Isso que eu faço todo dia, o que o Senhor quer me ensinar? Para me ser uma criatura melhor, tá? É isso que eu queria deixar para vocês. Amém. Vocês sabem que eu escutava a Maria Cristina falar e eu me lembrei, me veio perfeitamente, assim, algo que aconteceu em maio desse ano. Eu fui comemorar meu aniversário no sítio, onde vai ser a Jornada da Alma. E lá com a Bruna e o Denis. E eles falaram assim: bah, vai ser no final de semana que a gente vai servir. E eu falei: eu não sei. Deus, eu não quero estar num hotel caro, nem num lugar viajando. Deus queimou no meu coração e o meu lugar é aí com vocês. Eles falaram: a gente não vai conseguir dar atenção e tal. Daí eu disse: não tem problema. E eu servi no meu aniversário. Tinha um retiro naquele final de semana de venezuelanos, eu acho, pessoal que fala aquelas línguas diferentes. E eu aprendi muitas coisas. Principalmente uma delas, quando eu cheguei lá, eu levei meus cachorros, a gente foi de carro. Eu e o marido, a gente gosta de viajar de carro. E a gente foi de carro, vamos tocar, vamos fazer esse passeio de carro e vamos levar os cachorros. A ideia era passar o meu aniversário no máximo 3, 4 dias. A gente ficou 15 dias lá no sítio. Pense. Lá, tu já entra numa atmosfera, tu entra no Kairos, é uma atmosfera espiritual, assim, absurda, é doideira mesmo, assim. A Rebeca tá aqui, ela tá... Gente, é uma doideira o que acontece lá, não tem como entender com a mente, tudo que a gente tenta entender com a mente, tu não vive, tu entra lá, é uma doideira. E a primeira coisa que eu falei, quando eu cheguei no sítio, eu falei assim: ó, Deus, esse sítio todo aberto, e os meus cachorros. A Frida, ela é meus cachorros são adotados, tá? Os dois. Mas a Frida, ela é fujona, você não tem noção. Fujona no nível assim, ó. E eu disse assim, ó: Deus,
Eu vou largar a vida dos meus cachorros na tua mão. Eu não vou ficar, vem aqui fulano, porque eu ficava assim, vem aqui fulano, vem aqui Beltrano, vem aqui não sei o quê, e amarrava e lá. Eu falei assim, Deus, eu vou entregar eles na tua mão. Eu vou confiar no Senhor, que o Senhor vai cuidar deles. Porque eu tenho certeza que eles vão ficar muito melhor sendo cuidados por ti, do que eu que fico ali gritando e vem aqui, venha lá e não sei o quê. Ele é fechado, mas é aberto. A Rebeca tá aqui. Gente, tem uns matagal lá, que tem acesso para os lugares dos lados lá, né? Tipo, me pergunta se algum dia eles fugiram. Nenhum. Eu vivi, só com eles eu vivi experiências que eu nunca vivi na minha vida, porque eu aprendi a confiar em outra camada. Quem é mãe aqui sabe o que eu tô falando. Às vezes deixa o filho e fica se preocupando. Ai, meu Deus, porque vai não sei o quê, vai acontecer não sei o quê. Ah, mas faz o que eu fiz. Pergunta se foi fácil. Sabendo os cachorros que eu tenho? Terrível, desobediente. Que eles vão e eles não olham nem para trás. Eles são assim, gente. Eles são exatamente assim, eles só vão. E nunca mais. Se alguém pegar, eles, como são pequenininhos e super dóceis, eu levo. Eu falei, pai, eu quero ir para uma próxima camada, eu vou deixar nas tuas mãos, cuida deles. Eu não quero ficar me preocupando com eles. E eu não precisei me preocupar. Eu deixei Deus fazer o trabalho dele. Quem sabe Deus não está chamando vocês para ir para um próximo nível, mais uma camada de confiança. De fato descansar. Gente, a gente fala que eu tô descansando em Deus. Não, não tá, amada. Tem mais. Sempre tem mais. Meu marido sempre fala, sempre tem um próximo nível. Sempre tem um próximo nível nos esperando. E é para esse próximo nível que Deus está nos chamando. De confiar de verdade. A Maria Cristina, amanhã tá saindo o filho dela. O coração de mãe é como? Meu Deus, o que vai ser desse filho no mundo? Pai, eu declaro que esse filho, ele vai crescer nas tuas mãos. Libera essa criança, libera esse adolescente, libera. Ele vai crescer nas tuas mãos, porque só tu pode ensinar, só tu pode direcionar, porque o que eu sei não é nada perto do que Deus pode fazer. Liberem essa arrogância do coração de vocês de achar que vocês vão fazer. Não é a gente que faz, Deus que faz. Eu vivi isso. Meus cachorros, gente. Eu falei, vou testar. Vou testar. O máximo que vai acontecer é a gente ficar desesperado atrás deles, como já aconteceu outras vezes. E não aconteceu. Porque eu falei, eu declarei e eu soltei. Que sejamos as filhas que têm posturas de filhas. Eu vou orar, eu vou declarar e eu vou soltar e eu vou confiar e ponto, acabou. Não vou ficar criando caraminhola na minha cabeça. Ai, mas se ela se enfiar no matagal e foi picada por uma cobra? Eu pensava essas coisas quando a gente viajava para esse lugar. E lá tem um matagal na volta. Que nada, se divertiram, viraram cachorro. Foram cachorro. É para este lugar que Deus está nos levando. Mais uma camada de confiança. Caroline, fale. Ai, Jesus. Né, como a Cris falou, né, eu tô vivendo meu processo, além de com vocês, com ela também. Mas não pensa que eu não tomei várias porradas aqui. Ai, porque para mim o que mais pega, assim, é realmente confiar, a obediência, o quanto que eu resisto em ser obediente. A Cris já tinha falado isso para mim, dessa questão de como a gente olha para o nosso marido e como a gente enxerga Deus, né? E hoje, assim, agora quando ela falou, né, se eu chegasse em casa, né, e quando meu marido chegasse em casa, como é que eu olho para ele, né? Eu acho que de tudo, assim, foi o que mais me doeu, isso que a gente já tinha falado disso, né? Porque a gente só percebe que a gente não recebeu alguma coisa quando a gente ouve de novo e ela dói mais do que ela doeu da outra vez, né? E a confiança, assim, a falta de obediência em algumas coisas da minha vida, ela me enfia nos rolês muito difíceis de resolver depois. E a gente acha que a gente tá resolvendo, né?
Tanto que eu tive, né, um direcionamento para sair de algumas coisas, exatamente porque eu não tenho conseguido controlar todos os pratos, e eu fui a controladora por muito tempo, né? E, gente, eu não resolvi. Daí criou agora uma situação que eu vou ter que me embrecar mais para poder me posicionar. Se eu tivesse dito não já, quando Deus só falou, eu não teria tanta dor, sabe? Porque já tá, ia doer de qualquer jeito, mas agora vai doer 2 vezes mais. E nessa questão, assim, daí um testemunho bom é em relação à conversão do Max, né? Eu falo sempre que eu orava por um motivo errado. Eu orava porque, como a Cris disse, né? Eu queria alguém que caminhasse comigo, eu queria que ele me entendesse, eu queria. A partir do momento que eu entendi que a salvação não era por mim, a salvação era por amar uma vida, né? E saber que Deus tinha que alcançar aquela vida, assim como tem que alcançar a vida de todas as pessoas que a gente precisa levar Jesus. A gente precisa não, né? A gente não precisa não. Que a gente possa ser Jesus na vida dessas pessoas, né? E quando eu fiz esse movimento de orar para Deus, para pedir para que ele encontrasse a vida do Max, sabendo que ele precisava de uma coisa que eu não era capaz de dar para ele, porque eu ouvi do meu marido, eu não tenho a fé que tu tem. Daí tu pensa a arrogância que ele me enxergava, né? Porque ele me achava superior até na fé. Ele entendia que eu tinha uma fé tão grande que ele não era capaz de ter, porque eu botava a distância, né? Como a Cris disse, eu sou melhor porque eu tenho Jesus. E, gurias, eu pregava isso para as pessoas que eu conhecia que já eram crente, e eu ainda criticava essas pessoas, e eu não entendia que eu fazia isso dentro da minha casa. Eu podia não fazer isso na rua, né? Mas eu fazia isso dentro da minha casa. De alguma forma, eu colocava uma distância entre Deus e o Max, como a Cris falou, essa barreira. E hoje eu percebo direitinho, toda vez que eu deixo Deus agir, Deus ser Deus, né? O Max toma as decisões que eu nem conseguiria imaginar que seriam as ideais, né? Porque nem na minha visão perfeita eu seria capaz de imaginar elas, né? Então, e eu falo para vocês, Luiz, eu tinha medo, tá? A controladora tão controladora que eu tinha medo que meu marido me passasse espiritualmente. Olha que ridículo isso. E ele vai passar, porque ele é Deus na minha vida, então como é que ele não vai passar? E eu queria até isso, tipo assim, como assim? Eu sou convertida há mais tempo, como é que ele vai ter uma intimidade maior que eu? Eu tava correndo para competir com ele, beleza? Até na espiritualidade. Porque eu ia me sentir envergonhada de ele ter mais conhecimento que eu, porque eu sempre precisei saber de tudo, né? Então, eu vejo que o soltar, ele é absurdamente maior do que a gente pode imaginar, porque até quando a gente acha que a gente está fazendo bem, a gente está controlando, né? Só que antes era bem escarado, né? Agora é bem disfarçadinho. Porque como a Cris disse, a Cris me falou essa frase do manipular, me doeu, porque eu, capaz, aprendi a ser persuasiva, eu trabalho com isso, é um talento. E a Cris, não, amiga, tu é manipuladora mesmo, obrigada. Então, sim, não sou, vou deixar de ser, né? E sempre que eu for, porque a gente, como a Cris disse, a gente é mulher e a tendência é ter, né? Se a gente não cuidar. Eu falei esses dias, acho que eu falei aqui também, sobre Eva, né? Que Deus, quando quis, o diabo, quando quis corromper o homem, não foi através de Adão, né? Foi através de Eva. Então, que a gente continue sempre vigiando e orando, né? Porque a porta, normalmente, quem vai abrir, a gente jurava que era eles, né? Mas não, eu tenho consciência hoje que quanto que eu permito, né? Principalmente por essa questão da desobediência. Vocês sabem por que que a gente toma tanto pau espiritual? Alguém aqui sabe por que que a mulher toma uma paulada espiritual? Alguém sabe responder? Gente, quando eu comecei a fazer os eventos de mulher, eu tomei tanta paulada espiritual. Porque ninguém me falou que o meu marido faz a minha cobertura. É o homem que é o sacerdote, o rei. É o homem que faz a cobertura para a mulher e ele toma paulada. Lá no sítio. Gente, eu vivi tanta coisa naquele sítio, meu Deus. Só sugiro vocês, tá? Se prepararem para ir para a próxima jornada. Se preparem. E não tô falando de bolso, tá? Quanto mais vocês estiverem no lugar de vocês vão ser protegidas
para vocês se prepararem para ir viver a jornada da alma. E eu falo assim, ó Deus, tu é tão perfeito comigo que Deus me mostrou 2 anos antes. Eu lutei 2 anos para o meu marido começar a andar comigo no caminho. 2 anos. Ele me começou, porque imagina, um trator, bem capaz que eu ia aceitar o meu marido ser ativado, porque ele foi ativado no Império dos Homens. Bem capaz que eu ia permitir. Os homens chegam com pura testosterona, ele entra na porta, o machão, macho alfa. O peito assim, ó, o cheiro exala um macho, assim, sabe? O cheiro de macho exala. Eu jamais ia permitir. Se a gente viveu mesmo eu estando 2 anos antes, Deus me limpando, me purificando, tirando a minha macheza de mim, mesmo assim a gente teve vários desentendimentos, porque ele começou a se posicionar como o macho da casa. E teve coisas que eu não quis aceitar. E foi bem difícil. Então se preparem. Vocês querem viver uma grande transformação e romper em várias camadas, se preparem para fazer uma jornada da alma. Se preparem. Porque é algo surreal. Hoje, eu tenho a cobertura do Denis e da Bruna para fazer o que eu faço. Nem poder de Deus me entregou na primeira jornada que eu fiz em março. Tu não tem como fazer esses próximos movimentos, porque são movimentos espirituais, não são movimentos mentais e nem o corpo, é só reflexo. Deus me mostrou o Denis e a Bruna para ser os meus líderes, eles fazem a nossa cobertura hoje, mas quem faz a minha cobertura na minha vida, na minha casa, é o meu marido. Qualquer coisa que eu vou fazer, ele que ora e me protege. É essa ordem. Vocês tomam paulada espiritual, os filhos de vocês tomam paulada espiritual porque vocês não deixam o sacerdote governar. Vocês veem o marido de vocês como pequenos. Como é que esse homem vai orar e proteger uma família que a mulher enxerga esse homem como pequeno? Esse homem, ele já é grande, gigante no mundo espiritual. Sabe por que Deus me colocou do lado de um homem grande? Chutem. Porque eu era grande, eu era... Uau! Só que não, o meu marido é grande. E eu estou aprendendo a ser pequena, mas não menor que ele. Pequena porque ele me protege, ele me cobre, ele me defende, ele provê por mim, ele cuida de mim. Mas hoje eu sei disso porque eu quis ir para este lugar. E quem ensina essas outras coisas para ele é o Denis, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Quanto eu orei e declarei para ele estar em movimento com homens, meu Deus, você não tem noção, ele não queria nem olhar para essas coisas. Eu mandava um story, um reel, alguma coisa para ele, ele nem tinha para mim. Não queria saber. E ainda ficava furioso quando eu ficava insistindo. E hoje ele está lá ajudando o Denis no movimento de homens. Quanto mais a gente se coloca no nosso lugar, mais esse homem vai se colocar no lugar dele. E Deus ensina. Deus é pai, gente. Se ele está ensinando a gente. Ou é o marido de vocês que está aqui falando hoje? Não é. Se Deus está usando mulheres, Deus usa a vida da Bruna para me ensinar camadas. Usa a vida de vocês para me ensinar camadas. Deus não usa a vida de outros homens para me ensinar coisas. Vocês entendem? Que o que Deus quer ensinar para o marido de vocês vai ser através de homens, não de vocês. Que o nosso papel é amar, honrar e respeitar e ponto. É ser Jesus. Sabe quantas vezes, durante a minha vida inteira, veio pessoas falar de Jesus para mim? Quantas e quantas vezes eu nunca quis. Sabe por quê? Eu fui muito questionadora sempre a minha vida inteira. E eu falava, mas o que essa pessoa tá querendo falar de Jesus para mim? Ela nem vive isso. Ela tá querendo me falar uma coisa que ela não vive. Que hipocrisia. As minhas irmãs se converteram antes de mim, eu sou a irmã mais velha. A minha irmã mais nova é convertida desde os 6 anos de idade, quando a nossa mãe morreu. E eu não conheci Jesus através dela. E a gente dá risada e brinca hoje. Que Jesus insuportável que tu queria me ensinar e me mostrar. Muito chato.
E o Jesus que se apresentou para mim, ele não me julgou, minha irmã vivia me julgando, minhas roupas, as festas que eu ia, as pessoas que eu andava, apontavam os meus erros. Jesus que se apresentou para mim, ele nunca apontou meus erros, ele não julga os meus pecados, ele me ensina a purificar meu coração. Ele usa pessoas para me ensinar, me dar direcionamento com amor. Bastante confronto, sim, porque isso é normal. Mas não coisas, tipo, Deus nunca usou pessoas que não vivem uma coisa, e é isso que a Bruna e o Denis ensinam. A gente só ensina o que a gente vive. A gente só consegue transferir aquilo que a gente vive. Por que muitas aqui recebem? No coração de vocês e dói. É porque essa é a minha verdade. E só dói hoje em vocês porque um dia eu recebi através de outras pessoas essa verdade, eu comecei a colocar em prática e comecei a colher frutos disso. A gente quer falar, a gente não precisa falar de Jesus, gente, para ninguém. A gente não precisa. Quando a gente age como Jesus agiria, nós estamos falando de Jesus. A gente não precisa abrir a boca para falar de Jesus. As pessoas sentem. Tanto que, quando eu começo a falar de Jesus, as pessoas perguntam, mas qual é a tua religião? Sem nem falar de Jesus. As ações, as coisas que eu estou vivendo, as coisas que eu estou curando, sem falar, as pessoas perguntam a minha religião. E daí, quando eu posso, eu aproveito e já falo de Jesus. As nossas ações, elas devem ser congruentes às coisas que a gente fala. Falar e não fazer igual a zero. Eu falo isso para minhas alunas. Eu sei que Coca-Cola causa câncer, engorda e dá um monte de pararará. Tá, e por que tá tomando? Eu conheço Jesus, porque eu vivo com Jesus. Tá, e por que tu não tá sendo Jesus na tua casa? Sabe quantas pessoas eu conheço que estão afastadas de Deus porque a própria família ia na igreja e não vivia Jesus dentro de casa? Quantas pessoas? Quantas? Milhares. Quantas mulheres eu já atendi que nunca chegariam dentro de uma igreja porque são extremamente machucadas. Porque os pais iam na igreja, os parentes iam na igreja e não viviam, não eram a igreja. A gente não precisa na igreja para ser igreja. Nós vamos na igreja, a gente se alimenta da palavra, e a gente vive a palavra, e a gente é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo que se movimenta em amor. Movimento é ação. Ser Cristo na vida do outro é ação. Como eu vou ser Cristo na vida do meu marido? Servindo, amando, honrando, respeitando meu marido. Se eu não estou fazendo isso, estou falando de Jesus, eu estou sendo uma mentirosa, hipócrita. Porque eu quero que ele veja Jesus através das minhas ações, mas eu não estou fazendo isso. Nunca vai acontecer. E eu estou falando uma coisa que eu vivi. E que eu, às vezes, ainda vivo, porque não é do dia para a noite. Porque a gente simplesmente elimina todas as nossas verdades absolutas e estalou o dedinho já. Não, às vezes o Márcio vem. E o meu marido fala, Márcio, que é o meu macho interno. Ele vem, gente, é sério. E daí a gente dá risada. Porque é normal, vai vir. Mas a gente pode escolher não deixar ele ficar. Todas nós temos um Márcio dentro da gente. E a gente governa sobre isso. A gente pode escolher governar sobre isso. Sejam as filhas que governam sobre o Márcio. Não deixem o Márcio governar vocês. E vocês vão ver um homem se transformar no lado de vocês. Vocês vão ver o homem exatamente como vocês sonham. Porque esse homem existe e ele está do lado de vocês. Eu vivo isso no meu casamento. Eu vivo isso. E para mim não fazia sentido. Não fazia sentido. Eu estar do lado de um monstro, porque era assim que eu via meu marido antes. Mas não era a Crislane que via, eram as dores e os traumas da Crislane que viam. Não sejam essas mulheres. Tem muito mais para vocês viverem depois dessas ações que vocês vão começar a colocar, implementar no dia a dia de vocês. Eu digo sempre 1% todos os dias. Pai,
O que eu posso dar de mim hoje, 1%, sendo Jesus na vida do meu marido? Primeiramente na vida da pessoa que está do meu lado, depois fora de casa. Não adianta a gente sair servindo todo mundo e esquecer de servir a nossa casa. Esse é o nosso ministério. Ah, porque eu quero meu propósito, eu quero viver o meu propósito. Tá? Tu já tem um propósito, pensa. Vocês não estão sendo Jesus dentro de casa, não adianta querer ser na rua. Ontem eu vi um episódio que Jesus falava exatamente isso. Tava Marta e Maria lá aos pés de Jesus, aprendendo com Jesus. E a Maria querendo servir. Ah, Marta. Meu marido gritou, a Marta. A Marta servindo, não parava, atordoada. E a Maria lá, bem quietinha, escutando Jesus. Jesus falou: cresce aquele que ouve e pratica as minhas palavras. Não adianta vocês querer sair servindo todo mundo, esquecer de praticar as palavras que Jesus ensina. Desonrando o nosso ministério, desonrando o nosso marido, não respeitando o tempo dele. Ele já está vivendo o processo dele com Deus, mas vocês não conseguem ver. E se vocês não conseguem reconhecer que esse homem já está vivendo o processo com Deus, vocês não conseguem reconhecer no outro, vocês nunca vão conseguir reconhecer em vocês. Vocês entendem o que eu tô falando? É isso. Meu Deus, eu não vi que hora era. Agora vamos sair do Kairos, vamos entrar no Cronos e voltar para a realidade. Eu digo, vida, eu não... Meu Deus, 1h22. Para mim, foi passado 40 minutos. Isso acontece lá no sítio, né, Rebeca? A gente olha no relógio às 8 da manhã, a gente olha de novo às 10 horas da noite. A gente não sente o tempo passar. É loucura. Foi o que aconteceu hoje, meu Deus, 2022. Tá, vamos encerrar isso. Pronto, até amanhã, amo a vida de vocês. A Rebeca queria falar, meu amor. Amanhã tu fala? Então tá, a gente vai se ver. Quinta-feira, lá. Amo a vida de vocês. Ah, o Daíri também, a gente vai se ver quinta. Glória a Deus. Se prepare os corações de vocês, porque vai ser muito especial. E quem ainda não se preparou para essa, já se prepara para a próxima. Porque se não era para estar nessa, é porque tem algumas coisas para acontecer para vocês receberem doses cavalares na próxima. Certo, meus amores? Amo vocês e até amanhã. Obrigada, beijos. Deus Tchau. abençoe a todas. E quem não Meninas, fizer a Deus tarefa abençoe. já sabe, né? Amanhã não tem tempo de mesa. Não, Alô! Eu só não faço hoje porque meu esposo está de serviço. Amanhã